Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é, olha, cirúrgico. A gente vai decifrar os detalhes mais importantes do Estatuto dos Servidores Públicos de Rondônia. E vamos concentrar toda a nossa energia nas regras sobre licenças. A missão aqui é ir além do decoreba, sabe? É tratar isso como um treino de mestre, entendendo a lógica por trás de cada artigo, o que assim é fundamental para quem está na pegada dos concursos. E antes da gente mergulhar de cabeça, aquele nosso aviso de praxe, né? Este conteúdo foi gerado com o apoio de inteligência artificial e é baseado nos materiais que foram fornecidos. É uma ferramenta poderosa para o estudo, mas a gente sempre reforça. É essencial que quem está estudando para valer confirme todos os detalhes diretamente no texto mais atualizado da lei. Combinado? Exatamente. A ideia hoje é ser muito prática, bem mão na massa. A gente estruturou nossa conversa em torno de 10 afirmações, sabe? 10 pontos-chave do Estatuto. Para cada uma delas, a gente vai sugerir uma breve pausa, um momento para quem nos ouve pensar e decidir. Essa afirmação está certa ou errada. Logo depois, a gente entra com a resposta e, o mais importante, com a justificativa, dissecando o porquê. O objetivo não é só acertar ou errar, é construir um raciocínio que ajuda a identificar as famosas pegadinhas e, claro, a reter a informação de verdade. Perfeito. Então, com o mopro do caminho traçado, vamos começar nossa exploração. Prepare-se porque a primeira afirmação já vem com um detalhe importante sobre licenças familiares. Vamos lá. Afirmação número 1. A licença por motivo de doença em pessoa da família concedida sem prejuízo de remuneração pode ser prorrogada por até 90 dias mediante parecer da junta médica. Essa merece uma reflexão. Pausa rápida para você pensar. E, então, qual o veredito para essa primeira? A resposta aqui é, certo, essa afirmação está corretíssima. Perfeito, e o ponto aqui, sabe, é entender a lógica da administração pública. A lei concede um benefício inicial, que é licença de até 90 dias com remuneração para cuidar de um familiar. Isso mostra uma sensibilidade com a situação, né? Claro. No entanto, para estender esse benefício por mais 90 dias, a lei exige um controle mais rigoroso. Não basta um atestado simples. É preciso um parecer da junta médica oficial. Essa exigência é um mecanismo de controle para garantir que um benefício tão significativo seja concedido só quando for estritamente necessário. Protegendo o interesse público, no fim das contas. Exato, protegendo os recursos do Estado. Faz todo sentido. É aquele equilíbrio entre o amparo ao servidor e a responsabilidade com o dinheiro público. E falando em situações de família, isso me leva a outra questão muito comum, a necessidade de se mudar para acompanhar o cônjuge. Vamos ver como a lei trata isso? Afirmação número 2. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro estado da federação será sempre sem remuneração, não havendo exceção a essa regra. Essa palavra sempre em direito costuma ser um baita sinal de alerta, não é? Pausa rápida para você pensar. Exatamente. É um ótimo instinto para se ter em provas, certo ou errado que parece. Com essa dica, fica mais claro. A afirmação está Errada. Isso! O que é fascinante aqui é como essa exceção revela, de novo, a lógica da administração. A regra geral, de fato, é que a licença seja sem remuneração. O servidor está se afastando por uma razão pessoal e o Estado, a princípio, não arca com os custos, certo? Contudo, o artigo 120 abre uma porta muito inteligente. Ele diz que se no novo local de residência houver uma repartição pública estadual... Ah, então tem uma condição? Tem. E se o servidor puder ser lotado lá, exercendo uma atividade compatível, a licença pode sim ser remunerada. Vira uma situação de ganha-banha. Perfeito. Transforma uma situação de perda para a administração, um servidor parado, em uma em que todo mundo ganha. O servidor acompanha a família, sem perda salarial, e o Estado continua aproveitando sua força de trabalho. É pragmatismo puro. Excelente análise. Não é só uma exceção, é uma solução lógica. Agora vamos mudar de tema. Sair da esfera privada, familiar, e entrar num campo que mistura a vida do servidor com a vida pública do país. A política. Afirmação número 3.
O servidor candidato a cargo eletivo, desde sua escolha em convenção partidária até a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, terá direito à licença com remuneração integral. Essa é cheia de detalhes sobre prazos. Vale uma pausa para organizar as ideias. Os marcos temporais aqui são tudo. Qual a sua conclusão? Ah, essa é uma pegadinha clássica de concurso. O gabarito é errado. É uma pegadinha porque a lei divide a licença para atividade política em 2 momentos e com tratamentos completamente diferentes. O período descrito na afirmação entre a convenção do partido e o registro oficial é uma fase, digamos, preliminar. Ele ainda não é candidato oficialmente, né? Exato, é um pré-candidato. Para esse intervalo, a lei permite o afastamento, mas ele é sem remuneração. A coisa muda de figura a partir do momento em que a candidatura é registrada. Aí sim, o servidor entra em campanha oficialmente e, para garantir a isonomia da disputa, a licença passa a ser remunerada. E vai até quando? Até o 10º dia após a eleição. Entender essa divisão é crucial. Fica claro. O Estado financia a participação no processo democrático oficial, mas não as etapas internas dos partidos. Muito bom. Agora vamos falar de um benefício muito desejado, a licença-prêmio. Afirmação número 4. Um dos impedimentos para a concessão da licença-prêmio por assiduidade é o afastamento do cargo em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que essa licença tenha sido sem remuneração. Outra que o detalhe no final faz toda a diferença. Um tempinho para analisar? E aí, essa condição no final da frase muda tudo ou não? Muda completamente. A afirmação está certa. Perfeito. E aqui a gente toca no coração do que é licença-prêmio. O nome já diz tudo. É um prêmio por assiduidade. Por estar presente e trabalhando. Isso. A lei está recompensando o servidor por 5 anos de serviço contínuo, sem interrupções significativas. Uma licença para cuidar de um familiar, se for remunerada, é considerada como efetivo exercício. Não quebra a contagem. Mas, se essa licença se estende e passa a ser sem remuneração, a natureza dela muda. O vínculo existe, mas o serviço efetivo foi interrompido por um longo período. Entendi. E aí a contagem zera. Exatamente. Do ponto de vista da administração, essa interrupção quebra a sequência de assiduidade que a lei quer premiar. Por isso, o período aquisitivo é zerado. A chave é se o afastamento conta ou não como efetivo exercício. E ainda na licença-prêmio, o que acontece quando o servidor acumula vários períodos sem tirar? A próxima questão fala sobre isso. Afirmação número 5. O servidor que acumular 2 ou mais períodos de licença-prêmio não gozados na ativa pode optar pela conversão de todos os períodos em pecúnia. A possibilidade de transformar esse tempo em dinheiro é sempre um tópico quente. Pense bem na palavra todos. Será que a lei é tão generosa assim? Certo ou errado? Parecia bom demais para ser verdade. A resposta é errado. Exatamente. A conversão em dinheiro, a chamada pecúnia, é uma inovação até que recente na lei. E ela veio com um cadeado. A regra é clara. O servidor que acumula 2 ou mais períodos pode sim converter. Mas ele pode converter um dos períodos, e não todos. Ah, então é só um. Só um. Essa limitação é uma medida de controle fiscal, claro. Imagine o impacto no orçamento do Estado se todos os servidores com múltiplos períodos acumulados decidissem resgatar tudo de uma vez. Seria uma despesa gigante e não planejada. Uma despesa enorme. Ao limitar a conversão a um período, a lei oferece um benefício dando liquidez a um direito, mas protege as finanças públicas. É a balança de novo. Um direito para o servidor, uma proteção para o cofre público. Agora vamos para a outra ponta. Se a prêmio é um bônus, a licença para tratar de interesse particular é o servidor pedindo um tempo, né? As regras devem ser mais restritivas. Afirmação número 6. A licença para tratar de interesse particular não se aplica a servidores em estágio probatório e tem duração de 3 anos consecutivos, vedada a sua interrupção. Essa afirmação junta 2 regras em uma. Vamos ver se as 2 estão corretas. Um momento. Qual o seu parecer sobre essa combinação? Ambas as partes me parecem corretas. Vou de certo. E acertou em cheio. O enunciado combina 2 travas de segurança importantes dessa licença.
A primeira é a vedação para quem está em estágio probatório. Que faz todo sentido. A lógica é cristalina. O estágio probatório é o período em que a administração avalia se o novo servidor tem aptidão para o cargo. Como avaliar alguém que está ausente? Impossível. A segunda trava é a da interrupção. Ao definir um prazo de 3 anos, prorrogável por mais 3, e proibir que o servidor interrompa quando quiser, a lei dá previsibilidade à administração. Ela consegue se planejar. Isso. Ela sabe que aquela vaga vai precisar de um substituto por um período definido. Entendi. Exige um compromisso de quem pede a licença. Mas e se for o contrário? E se for a administração que precisa que o servidor volte? A próxima questão é sobre isso. A afirmação número 7. Em caso de interrupção da licença para tratar de interesse particular por interesse público, comprovado, o servidor deverá apresentar-se ao serviço no prazo de 30 dias. 30 dias. A partir da notificação. Foco total no prazo. É 30 dias mesmo. Pense com cuidado. Será que o prazo para atender ao interesse público é o mesmo de outros atos administrativos? Essa pergunta já matou a charada. Está errado. Isso mesmo. E esse é o tipo de detalhe que derruba candidato. A gente está acostumado com um prazo de 30 dias para muitas coisas na lei, mas não aqui. Qual é o prazo, então? O artigo 130 é taxativo. Se o interesse público exige o retorno do servidor, ele tem 15 dias para se reapresentar. Metade do tempo. Metade. E por que um prazo mais curto? Porque a premissa é que surgiu uma necessidade pública urgente e comprovada, o interesse da administração se sobrepõe ao interesse particular e essa urgência se reflete num prazo de retorno mais apertado. Perfeito. A urgência do interesse público dita o ritmo. Ok. Vamos agora para 2 categorias bem específicas, representar a classe e se qualificar profissionalmente. Afirmação número 8. Para fins de evolução na carreira e recebimento de gratificação de desempenho, os servidores afastados para desempenho de mandato classista integrarão os respectivos grupos sob avaliação, recebendo pontos equivalentes à média da classe. Essa parece uma solução bem justa e razoável, né? Dar a média da equipe para quem está afastado. Mas será que é isso que a lei diz? Um instante para pensar. A solução parece justa, mas a lei às vezes nos surpreende. Qual o seu palpite final? Nossa, essa me pegou. Eu teria caído nessa fácil. Minha intuição diria certo, mas vou desconfiar. A resposta é errado. Essa é uma das que mais surpreendem, de verdade. A lógica da lei aqui foi a de máxima proteção ao servidor que exerce um direito constitucional, que é um mandato sindical. Uma lei de 2023 alterou a regra e foi muito clara. Primeiro, esses servidores não integram os grupos de avaliação de desempenho. Para evitar a perseguição, imagino. Exatamente, qualquer tipo de viés. E segundo, e mais importante, para que não sejam prejudicados, a eles não é atribuída a média da classe, mas sim os pontos correspondentes ao conceito máximo da classe a que pertencem. Uau, conceito máximo. O máximo. É uma ação afirmativa da lei, um reconhecimento de que a atividade classista é de interesse público e não pode, de forma alguma, prejudicar a progressão do servidor. Isso é muito mais benéfico que a média. É uma proteção robusta mesmo. Agora vamos para a qualificação. Estudar com apoio do Estado é um grande benefício, mas deve ter pré-requisitos. Afirmação número 9. Para a concessão de licença para frequentar curso de pós-graduação ou aperfeiçoamento profissional, o servidor deve estar no exercício da função por no mínimo 3 anos. Um requisito de tempo mínimo de casa. Será que são 3 anos? Pense um pouco. Faz sentido a administração exigir uma contrapartida de tempo antes de investir no servidor. Totalmente. E o prazo parece razoável. A afirmação está Certa. correta. E a lógica aqui é a do investimento. Conceder uma licença para estudos, muitas vezes remunerada, é um investimento que o Estado faz na qualificação do seu quadro de pessoal. E como todo investidor, ele quer retorno. Exatamente. Quer alguma garantia de retorno. Ao exigir 3 anos de exercício efetivo, a lei busca garantir que o benefício seja concedido a servidores que já demonstraram um compromisso, que já vestiram a camisa, sabe? É uma forma de minimizar o risco de o Estado pagar por uma especialização e o servidor pedir exoneração logo em seguida. Isso mesmo. É a meritocracia funcionando.
Primeiro você contribui, depois recebe investimento para se qualificar ainda mais. Ótimo, chegamos à nossa última afirmação, fechando com o nível mais alto. Afirmação número 10. A licença de natureza integral para frequentar curso de doutorado tem duração máxima de 48 meses e, em caso de ausência de frequência, a licença e a remuneração serão automaticamente suspensas, devendo o servidor retornar ao serviço em 30 dias. Essa é uma questão longa com 3 informações para validar: o prazo, a sanção e o prazo de retorno. Analise cada parte. Analisando ponto a ponto. 48 meses para o doutorado, ok. Suspensão por falta de frequência, faz sentido. E 30 dias para voltar. Tudo me parece correto e coerente. Vou cravar que está certa. E fechou com chave de ouro. A afirmação está perfeita, consolidando várias regras importantes. O prazo de até 48 meses, 4 anos, é o teto para o doutorado. É um prazo generoso, mas em contrapartida, as regras de controle são rígidas. A suspensão é automática, né? Automática. A suspensão da licença e do salário em caso de falta de frequência é uma consequência imediata e severa. Mostra que não há tolerância com o mau uso do benefício. E os 30 dias para voltar fecham o pacote. Isso. Estabelece a obrigação do retorno imediato ao trabalho. É o pacote completo. Um grande benefício atrelado a uma grande responsabilidade. Ok, vamos organizar as ideias depois dessa maratona. O que a gente viu aqui não foi só uma lista de regras, mas um padrão, uma filosofia por trás do Estatuto. Vimos que a lei está sempre calibrando uma balança. De um lado, o amparo ao servidor em momentos delicados, como na licença familiar. Do outro, a proteção dos recursos e interesses do Estado, exigindo laudos da junta médica ou limitando a conversão de licença em dinheiro. Percebemos que palavras como sempre são perigosas, que os prazos, 15 ou 30 dias, dependem da urgência e que cada licença tem sua lógica. No fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que entender essa lógica por trás da letra fria da lei é o verdadeiro atalho para a aprovação. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é exatamente essa conclusão. A legislação de servidores não é um amontoado de regras aleatórias. Ela reflete uma tensão constante e saudável entre garantir direitos que tornem a carreira pública atrativa e, ao mesmo tempo, assegurar que o serviço público seja eficiente e focado no seu propósito final, que é servir a sociedade. Quando a gente entende por que se exige 3 anos para um curso, ou porque se dá o conceito máximo para um mandato classista, a regra deixa de ser algo para decorar e passa a fazer sentido. E o que faz sentido a gente não esquece. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A gente viu como a lei evolui com alterações recentes que mencionamos. Pensando no futuro do serviço público, quais seriam as próximas evoluções lógicas para essas regras de licença? Com a consolidação do teletrabalho, por exemplo, a licença para acompanhar a cônjuge ainda faria sentido nos mesmos moldes? Com a velocidade das mudanças tecnológicas, as licenças para qualificação não deveriam ser mais ágeis? Como estatutos como este podem se adaptar às novas realidades de trabalho sem perder de vista aquele equilíbrio fundamental com o interesse público? É uma questão que vai além do concurso e nos faz pensar no serviço público que estamos construindo para o amanhã.